Vazou por completo a história de Vingadores Doomsday, Wolverine do Hugh Jackman contra o Aranha do Tobey Maguire, Capitão América causando incursões no multiverso e o Doutor Destino armando um plano para reconstruir a realidade inteira do jeito dele. Será que é isso mesmo que vai acontecer em dezembro? Bora conferir. Bom, esse vazamento vem circulando desde o Reddit, rapaziada, compartilhado pelo Insider, o My Time to Shine Hello. Depois de um mês rolando por aí, um segundo Insider, o John Campea, confirmou que pelo menos uma dessas versões é legítima. Então bora destrinchar cena por cena, teoria por teoria do filme do Vingadores Doomsday. Wolverine e Deadpool na Terra do Homem-Aranha. O filme abre basicamente com o Wolverine do Hugh Jackman e o Deadpool invadindo o universo do Homem-Aranha do Tobey. E qual que é a missão deles? A missão deles é basicamente implantar uma bomba destruidora de planetas que foi feita pelo Fera, construída pelo Fera, capaz de eliminar toda aquela Terra. Tudo isso para evitar que uma incursão destrua o universo de origem deles. Ah, mas espera aí que nos quadrinhos, quando uma Terra é destruída numa incursão, os dois universos que colidiram somem. Não é só um, né? Então esse detalhe do vazamento que é estranho, rapaziada. Pode ser apenas uma simplificação pro filme, ou pode ser realmente os roteiristas estejam mudando a regra de propósito, né? Para que o filme faça sentido naquele momento. Segundo o vazamento, a bomba que o Wolverine e que o Deadpool colocam na Terra do Homem-Aranha funciona e o planeta inteiro é destruído. O Wolverine fica para trás e morre junto com aquele universo. Só o Deadpool, a princípio, que conseguiria voltar. Enquanto isso, Charles Xavier acompanha, visivelmente arrasado com aquilo que está acontecendo com aquela Terra. O que faz sentido com a lógica dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ninguém quer destruir uma Terra, os Illuminati não querem, mas às vezes acaba sendo a única saída daquele momento. Steve Rogers, Loki, o filho escondido. Corta para o passado logo depois do funeral do Tony em Vingadores Ultimato, e o vazamento basicamente confirma uma teoria de que muita gente tinha, né? Que logo depois o Steve Rogers, quando vai levar as joias do infinito, ele fica no passado, fica com a Peggy, né? E os dois têm um filho que muito provavelmente é o James Dean Rogers, né? Que já aparece em vários quadrinhos da Marvel. E é aí que entra o Loki na jogada, né? Segundo o vazamento, o Loki visita o Steve nessa linha do tempo e avisa que a TVA vai podar aquela realidade dele, né? Porque o Steve, ele não devia estar ali, e muito menos ter um filho fora, entre aspas, do roteiro da linha do tempo dele, né? Então, para isso funcionar, essa visita provavelmente ela vai se passar durante o primeiro cenário, né, da temporada, o primeiro cenário da TVA, antes da segunda temporada do Loki, quando ela podava as ramificações. Justamente para salvar a família do Steve, ou tentar salvar, o Loki oferece uma saída, que é justamente levar, né, o Steve, a Peggy e o filho para um outro universo onde eles não existiram, né? Que é justamente a Terra 828, né? A Terra do universo do Quarteto Fantástico. Então, nesse momento, ele deixa um cartão com o Steve Rogers, né? Isso aparece no trailer e a gente provavelmente consegue ver porque aquela mão tem uma aliança e não existem muitos casados na Marvel, né? Então, provavelmente aquele cartão é entregado para o Steve Rogers. E o detalhe é que o Steve começa a morar naquela Terra por 10 anos. Doutor Destino visita o Quarteto Fantástico ainda na Terra 828, durante a visita que o Dr. Destino faz ao Franklin, como a gente viu no final do filme do Quarteto Fantástico. E na verdade, segundo vazamentos, essa visita era pro Reed Richards e não pro Franklin em si. Também sugere que os poderes do Franklin podem acabar nem entrando em jogo nesse filme do Doomsday e talvez nem no Guerra Secreta depois. E o Dr. Doom ali não é um estranho naquele universo, ele conhece já o Richards e o Quarteto Fantástico de uma longa data. Tanto que existe uma cadeira vazia da Lativéria, numa reunião mostrada no próprio filme do Quarteto, né? Ele vai lá justamente para avisar sobre as incursões, né, e propor um plano que exige a viagem até a Terra 616, que é a Terra principal do MCU da Marvel, né? E durante a explicação, o Destino pergunta ao Reed Richards se é possível rastrear alguém vivendo no universo que não é o seu de origem, né? Ou seja, ele quer justamente procurar se existe alguém, que no caso seria o Steve Rogers, né, morando naquele universo que possa causar aquela incursão ali que já está a caminho. O Reed Richards confirma que sim, justamente quando eles conseguem escanear o planeta, eles encontram o Steve, a Peggy e o filho vivendo escondidos há uma década, basicamente. E nesse momento, tanto o Dr. Doom quanto o Reed Richards vão confrontar o Steve,
sobre essa vivência dele durante uma década. E aí o Steve começa a confessar, né, que justamente isso foi um plano. E os dois pedem ajuda para ele para pararem essas incursões a caminho. O plano do Destino e a guerra contra os X-Men. E aqui que entra o plano em si, galera. O Destino ele quer instalar canhões capazes de separar os universos, né, que estão em rota de incursão, né? Sabe, para isso funcionar, ele precisa colocar esses canhões na Terra, nas terras restantes, né, incluindo o universo dos X-Men. Né? Inclusive a gente consegue ver isso no trailer, no novo trailer que saiu, no telão no fundo, as 3 terras conectadas, né, com os canhões. Só que quando o grupo chega lá no universo dos X-Men, os X-Men não confiam mais em ninguém justamente porque eles já sobreviveram a várias incursões. Eles estão basicamente na defensiva, né? Então o mundo deles agora é batalhar para que o mundo deles sobreviva. E é aqui que muito provavelmente acontece aquele confronto que deve ser bem épico, né, dos Vingadores contra os X-Men, que também já foi mostrado um pedaço no trailer para nós. E aqui uma teoria que é muito válida, é que muito provavelmente o filme acaba utilizando de flashbacks, né, enquanto conta a história dos X-Men, para trazer outras variantes para esse mundo, né, para que não precise justamente pegar uma variante e conectar ao multiverso, né, de uma forma lógica. Eles vão contar sobre essas batalhas que os X-Men tiveram e colocar essas variantes que eu acho que vão ser bem legais no filme, que vai nos trazer uma sensação bem legal nesse filme. Thor, Steve e a TVA destruída. Enquanto a treta com os X-Men rola, o Steve e o Thor, eles estão numa missão separada, basicamente, né? Provavelmente eles estão tentando instalar outro canhão em um outro destino, né? Em uma outra terra. Nesse meio tempo, o Steve conta pro Thor sobre o Loki que aconteceu. Ele usa o cartão que ganhou para entrar no TVA, e quando eles chegam lá, eles encontram todo mundo basicamente morto. O Loki também tá lá morto, né, com o coração arrancado para fora, e os dois de alguma forma conseguem concluir que aquilo ali era um plano e era o Doutor Destino agindo ali basicamente como um lobo em pele de cordeiro, né? A revelação e a vingança pessoal de Doom. Basicamente o Steve confronta o Destino, né, que finalmente ele revela a verdade sobre o plano dele, né, que nunca foi impedir as incursões, que na verdade era deixar que elas acontecessem justamente para depois ele conseguisse construir o universo que ele é rei, né, o universo em que ele conseguiria reviver a família dele. Desse momento, o Dr. Doom levaria o Steve até o castelo lá na Lativéria, né, ainda na Terra 828, onde ele revelaria que o Destino tem um grupo de seguidoras mascaradas, né? E uma delas, inclusive, se passa pela PEG para tentar manipular o Steve o tempo todo, para fazer com que ele fique do lado, basicamente, do Dr. Doom nesse plano. E a partir daí o Destino explica pro Steve que todo aquele tempo que o Steve esteve naquele universo do Quarteto Fantástico criou uma incursão anos atrás, né? E que ele, obcecado em tentar impedir essa incursão, ele fez experimentos muito perigosos que deram errado. Foi aí que ele ficou desfigurado e a família inteira dele morreu. Foi quando ele começou a usar a máscara, a armadura e tudo mais. E aqui que provavelmente a gente tenha uma das cenas mais pesadas nesse universo da Marvel, né? O Destino basicamente bota todo o fardo em cima do Steve Rogers e mata o filho dele na frente dele. A guerra final na Latvéria. Os heróis descobrem o plano inteiro do Dr. Doom, né, e vão atrás do Destino lá na Latvéria, né? O próprio vazamento fala que os heróis marcham até a Latvéria, até o encontro do Destino. Enquanto isso, o Thor reza para Odin pedindo ajuda, algo que a gente já viu nos primeiros teasers que saíram do filme, né? E que responde enviando um exército de Valhalla para ajudar na batalha contra o Destino. E é aqui que a guerra começa e basicamente o plano do Destino dá certo, né? Que é enquanto a guerra entre eles está rolando, as incursões acontecem, destruindo todos os mundos, né? E assim se concretizando o plano do Dr. Doom para que ele consiga construir o próprio universo. E o vazamento é bem parecido com o que acontece nos quadrinhos, né? No meio da guerra, basicamente, o multiverso desmorona e praticamente todo mundo morre. Menos o Doutor Destino, que revela ter roubado os poderes do Loki. Liga de volta a teoria antiga de que o Beyonder seria, na verdade, uma versão do Loki naquele multiverso. O mundo de batalha. Com o poder roubado do Loki, o Destino recria a realidade do zero. Ele revive todo mundo, mas apaga as memórias de tudo, a ponto das pessoas acreditarem que aquele sempre foi o universo, o mundo que sempre existiu, como se fosse a própria história oficial da humanidade.
E no fim, o Destino se senta no trono como imperador e deus supremo do mundo de batalha, que deixa a porta escancarada para Vingadores e Guerra Secreta. E obviamente, né, galera, deixando claro que isso aqui são vazamentos, né? Isso aqui são teorias. Isso aqui é basicamente um pedaço de cada teoria que já saiu ao longo desses últimos anos, construída em uma só e que faz muito sentido, mas que a gente só vai realmente ter certeza no dia da estreia do filme do Vingadores Doomsday. O que vocês acham desses vazamentos, galera? Faz sentido pra vocês? Ou parece um pouco forçado demais? Comenta aqui embaixo o que vocês acham também, o que eles podem adicionar que faltou aqui nesse vídeo de teorias do vazamento de Doomsday, beleza? E o vazamento de Guerras Secretas também já tá circulando aqui nas interwebs. Talvez no próximo vídeo eu traga a história completa desse também, ou dou uma opinião geral sobre o Vingadores Guerra Secreta, beleza? Já deixa o like, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima.